E aí, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Galera, tá me ouvindo aí? Ô, Malu, beleza. Também a Babi Rossini respondeu sim. Beleza. A Júlia também sim. Bom dia para vocês, gente. Estamos aqui no friozinho, apesar que hoje já está um pouquinho mais quente. Mas frio a gente tem que se proteger. Tem que passar protetor no lábio, tem que passar creme de corpo, tem que usar roupa de frio, tá? É, Deixa eu só abrir aqui. Esqueci de abrir o trem aqui. Gente, vocês estão acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos lá em relação àquele cara negro lá que foi morto pelo policial lá em Minnesota, Minneapolis? Vocês chegaram a ver isso aí? Eu vou comentar algumas coisas hoje, né? Porque a gente vai falar sobre os Estados Unidos do século XIX e justamente o surgimento da Ku Klux Klan pós-guerra civil nos Estados Unidos e essas questões de racismo que tem a ver, né, com esse histórico dos Estados Unidos de não ter incluído os negros na sociedade da mesma forma que o Brasil não fez, né? Só que no caso dos Estados Unidos ainda não teve mistura, tá? Aqui, sim, a gente teve uma miscigenação, mesmo assim aqui existe racismo, claro que aqui o racismo ele é muito mais escondido, né, assim, em piadinhas, em olhares. A criminalidade no Brasil, se a gente for perceber, 70% dos prisioneiros aqui no Brasil são negros, né? A gente tem um monte de dado que poderia falar para vocês sobre a questão do negro no Brasil, né? O negro ganha menos do que um branco, mulher negra, inclusive, ganha menos ainda do que a mulher branca e outros brancos em geral, né? Então, de todos os tipos, a mulher negra ela sofre mais ainda aqui no Brasil, pensando em desigualdade de salário, né? Ah, e a gente tem ainda muitas polêmicas, né? A mãe do Ronaldo, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, quando ela quando ela foi entrar no seu apartamento lá no Rio de Janeiro, né? Então você pensa, né? Qual que é o lugarzinho que ela mora? E aí ela estava lá entrando, né? Aí uma mulher parou ela e falou assim: "Ah, a senhora não pode subir por esse elevador aí não. O elevador de empregado é o outro." E era a mãe do Ronaldo Fenômeno, né? Então isso é o racismo. Isso é um exemplo de preconceito de achar que todo empregado doméstico, por exemplo, é negro, né? A própria existência de elevador de serviço dá muita polêmica em cima disso, né? Porque teoricamente o elevador de serviço é para desobstruir, né, a circulação do prédio, para não ter só um elevador funcionando e também para não sujar o elevador. Pensando em construção, pensando em pintura, obras de gesso, nessas coisas que sujam muito. Vocês sabem do que eu estou falando. Só que o elevador de serviço no Brasil ele também se transformou como o elevador dos empregados, né? Então, qual é o problema de uma pessoa, por exemplo, um empregado doméstico, andar no mesmo elevador da família que mora ali no prédio, né? Qual é o problema disso? Mas você cria uma distinção social, né? Então, quem mora no prédio, quem não mora no prédio. E aí você tem, entre aspas, uma certa coincidência, né? De que pessoas negras são empregados e o elevador de serviço, com isso, ele acaba reforçando o próprio preconceito social que a gente tem na nossa sociedade brasileira, né? Porque afinal de contas, qual é o problema dessa pessoa usar o elevador como todo mundo usa, né? Vai sujar o elevador? Como, por exemplo, um pedreiro, né? Um pintor, o cara que mexe com gesso, que precisa mesmo ficar subindo e descendo, levando coisa, né? Então, é diferente, né? É uma situação diferente, mas que empregada doméstica acaba sofrendo muito aqui no Brasil. O próprio termo empregada doméstica é uma palavra também que remete ao racismo aqui no Brasil, né? Recomendo que vocês vejam, acho que eu já passei para vocês, não lembro, um vídeo da Lilia Moritz Schwartz, que é uma antropóloga da USP de São Paulo, né? Ela é escritora, ela pensa muito, né, sobre racismo no Brasil, essas questões mesmo, como que o racismo ele se desenvolve pensando numa identidade, coisa assim. Ela é antropóloga, né? Então essa é a área dela e ela é muito boa. Ela escreve para o Jornal Nexo de vez em quando. Também ela tem os vídeos dela no YouTube, tá? Deixa eu ver se eu até acho aqui o vídeo no YouTube e aí já mando para vocês porque acho que isso é importante para vocês aí, tá? Eu até mandei para um pessoal ontem de uma
de um cursinho comunitário que eu dou aula. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo, já mando para vocês. Aqui, esses 16 termos racistas que temos que abolir. Vou mandar aí no chat para vocês, tá? Aí depois vejam. Então tá aí, beleza? Para pensar justamente alguns termos racistas que nós usamos nos dias de hoje, tipo mulato, empregada doméstica, qual que é mais? Denegrir, né? Também tem a ver com isso, né? Então uma coisa que nós passamos, os Estados Unidos passam muito mais. Claro que nos Estados Unidos a população negra ela é muito menor do que a população negra no Brasil, né? Porque ao longo do tempo a entrada de escravos negros africanos lá foi muito menor do que vindo para cá, porque os portugueses eles ganhavam muito dinheiro com o tráfico de escravos, tá? Então tem essa questão. Nos Estados Unidos também, né, tem essas questões do esporte, no LeBron James, vários jogadores do mundo esportivo dos Estados Unidos famosos, né? Esqueci o nome do cara lá do time lá do Golden State Warriors, né? Também praticamente todo o time comprou a briga com relação ao racismo, com relação às frases do Trump, né? Uns anos atrás, tanto é que os últimos 4 ou 5 campeões, se eu não me engano, da NFL, desde o governo que o Trump está aí, né? Que vai dar agora 4 anos, nenhum deles foi até a Casa Branca receber o prêmio lá, né? Porque nos Estados Unidos, todos os esportes lá, né? O basquete, o beisebol, o futebol americano, o campeão nacional, depois ele passa um dia com o presidente lá, né? E aí faz a foto, eles vão comer juntos, as coisas assim. E aí no caso dos times da NBA, ninguém foi lá, desses times, porque foi justamente os times que o LeBron James fez parte e o time do Golden State Warriors, né? Porque você tem essa questão de comprar uma briga mesmo contra o racismo social e o racismo, às vezes, coisas que o Trump fala, grupos que o Trump apoia ou tem apoio. Então, isso nos Estados Unidos é muito marcante e ganhou mais força ainda depois que o Kaepernick, né, que era aquele jogador de futebol americano, em 2014, se eu não me engano, ele se ajoelhou na hora de cantar o hino nacional. Virou uma polêmica, né, porque ali ele estava fazendo um protesto contra o racismo. E a NFL, o dono da NFL, o futebol americano lá, é apoiador do Trump, tá? E aí o cara perdeu o contrato de trabalho, nenhum time quis contratá-lo, né? Virou uma polêmica, inclusive ele processou a NFL e depois ele virou garoto propaganda da Nike, né, em propagandas contra o racismo. E até depois, ontem, se eu não me engano, o LeBron James, ele publicou no Instagram, depois procura lá no Instagram dele, no King James, e ele publicou porque Copernic fez aquilo, né? Então, a posição que ele está com o joelho para o chão e o outro joelho e o outro pé levantado, né? Nessa posição assim, e é justamente a posição, por exemplo, que o policial está em cima da cabeça do Floyd, né? O cara que foi assassinado esses 2 dias atrás aí, e os caras lá em Minneapolis meteram fogo na delegacia e meteram fogo em um monte de loja perto da delegacia também. O negócio está feio lá. O estado de Minneapolis, estado de Minnesota, na verdade, né? Pediu ajuda, declarou estado de emergência e pediu ajuda da Guarda Nacional lá dos Estados Unidos. E o Trump ontem falou que a polícia pode atirar nos manifestantes. Então, assim, é um caldo muito complicado que existe nos Estados Unidos, né? Se a gente for pensar também, e aí a gente já vai entrar nos Estados Unidos do século XIX, a Constituição que surge nos Estados Unidos da independência, que é a mesma Constituição que tem nos dias de hoje nos Estados Unidos, com algumas emendas apenas, é uma Constituição que foi feita por pessoas brancas e donos de escravos. Vocês têm que lembrar que a escravidão continua existindo nos Estados Unidos pós-independência, né? Apesar de ter os ideais de iluminismo, liberdade, ideais de igualdade, mas na prática vai ter voto censitário e os negros vão continuar sendo escravizados, né? E nesse caso, os indígenas vão ser exterminados, né? Então, liberdade para quem? Igualdade para quem? Beleza? Então, é muito complicado isso aí, né? Então, às vezes, nos Estados Unidos, você falar abertamente contra negros, né? Chamar o cara de macaco, por exemplo, e nos Estados Unidos eles usam muito o termo nigger, né? Mostrar que o cara é um nigeriano, né? Talvez para nós aqui no português seria falar que o cara era preto, ou seu preto, alguma coisa assim, né? Para eles lá, os juízes entendem que isso é liberdade de expressão. Vai entender. Mas é aquilo que eu falei para vocês. É uma Constituição que foi feita por gente branca. A maior parte dos juízes nos Estados Unidos, historicamente falando, são brancos e vieram de uma elite
inclusive uma elite que muitas das vezes apoiava o Partido Republicano ao longo do tempo, né, que é o partido do Trump hoje, e também a gente tem essa distinção social muito forte, mas também tem uma outra coisa que muita gente fala, né? Os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, são as democracias mais antigas do mundo, né? Então, os Estados Unidos têm mais de 200 anos já de democracia. Então, eles sabem, talvez um pouco mais do que nós aqui no Brasil, o que é um governo democrático, né? A gente teve vários governos democráticos, vários golpes, várias ditaduras aqui ao longo do tempo, né? E uma monarquia no século XIX. Então, assim, para eles, nos Estados Unidos, a questão da liberdade ela é vista com alguns olhares diferentes do que é visto no resto do mundo, principalmente no Brasil. Só que no caso deles, eles têm esse racismo, né, essa separação muito forte, tá? Inclusive a guerra de secessão que a gente vai ver, que é a guerra que vocês estão vendo da imagem aqui em cima, né, a bandeira dos confederados, que era a galera que defendia a escravidão, quando esse cara aqui, né, o Abraham Lincoln, ele terminou com a escravidão nos Estados Unidos e a galera do Sul decretou independência e formaram os Estados Confederados da América, vai estourar a Guerra Civil, né? Essa galera era defensora da escravidão. E aí você vê que nos Estados Unidos, a galera mais racista que tem nos Estados Unidos é a galera do Sul, até hoje. Por quê? Porque o Sul dos Estados Unidos teve o sistema de escravidão por muito tempo. Você tem lá os grupos racistas que perseguem os outros, né? Ku Klux Klan é um grupo ali do Sul dos Estados Unidos. E é justamente no sul dos Estados Unidos que nasce o blues, que nasce o jazz, né? Como sendo músicas de grande melancolia por parte dos negros, né? A origem do blues é isso, é a melancolia, é você expressar sua tristeza, é você expressar sua melancolia na música, tá? E foram eles os criadores do rock, não foi o Elvis Presley, mas a galera branca aceitava o Elvis, mas não aceitava os negros da época, né? O cara que escreveu, né, o Johnny B. Good, que agora me fugiu o nome, esqueci o nome do cara agora, o cara que escreveu, o Chuck Berry, né? O Chuck Berry praticamente é o pai do rock. Só que aí é acreditado ao Elvis porque o Elvis era branco, inclusive na época que o Elvis apareceu, junto com essa galera do rock, do blues, eles perguntavam no rádio, né, como as entrevistas eram tudo no rádio, não tinha TV, então o entrevistador perguntava para o Elvis em que escola ele estudava. Ou seja, essa pergunta era a chave para o ouvinte entender se a escola que ele estudava era de branco ou de negro, porque vocês têm que lembrar que nos Estados Unidos, até os anos 60, 1960, a gente tinha uma segregação social. Um apartheid existiu nos Estados Unidos. Então, muita gente dava crédito para o Elvis, mesmo sem nunca tê-lo visto fisicamente, porque ele estudou numa escola de branco, ou seja, ele era um branco. E o Elvis, ele morava numa fazenda que do lado era uma fazenda de negros, então ele ia lá, pulava a cerca, ia com os caras tocar música, né? E ele aprendeu o ritmo, a quebrada, tá? Aí a Malu falou assim aqui no chat, né? E hoje o jazz é reconhecido por brancos. Malu, aí é o seguinte, se você olhar praticamente todos os grandes nomes do jazz dos Estados Unidos ao longo do tempo, eu não sou grande conhecedor do jazz, tá? Mas eu arrisco falar que 90% deles são negros, beleza? Então você tem lá o Miles Davis, né? Você tem muita gente de jazz que era negra mesmo, né? Trompetistas, trombonistas, guitarristas, pianistas. Essa galera era a galera negra. Agora, assim, eu não sei se você está falando brancos por quê? Eu não entendi, porque o jazz sempre foi visto como uma música de negros nos Estados Unidos, inclusive até os dias de hoje. Pode ser que no Brasil, às vezes a galera que ouve jazz, às vezes confunde com brancos, né? Porque quem traz o jazz para o Brasil, por exemplo, foi o Tom Jobim. O Tom Jobim, a galera lá da Bossa Nova, é a galera que começa a trazer esse jazz para o Brasil e misturar com o samba, tá? Só que é uma música aqui no Brasil muito elitista, né? Porque quem que toca jazz? Jazz, assim, talvez é considerado o auge da música, assim, no sentido de complexidade musical, de estruturação. Então, no Brasil, sim, de fato, começou com galera branca, né? O Tom Jobim, por exemplo, de Elite, coisas assim. E do jazz você tem as ramificações, né? Na verdade, o jazz ele é uma origem do blues, né? Então você tem a black music, você tem a música gospel nos Estados Unidos, que também era coisa de negro, né? Você tem vários subgêneros que vão nascendo aí do blues e o jazz é um deles, né? É uma coisa de negro. E nos Estados Unidos, se você pratica algo de negro,
você é tratado como negro. Então, por exemplo, o basquete nos Estados Unidos, no começo era coisa de branco, mas com o passar do tempo, muitos negros entrando para o basquete passou a ser tratado como esporte de negro, enquanto que o futebol americano seria o esporte dos brancos, apesar que hoje a gente tem bastante mistura no futebol americano, tá? Então, a gente tem essas questões, né? Então, hoje nos Estados Unidos, se você joga basquete, os caras vão falar assim, mas você é negro, você está praticando algo de negro, né? O Eminem é branco, mas por ele ser um rapper, ele é tratado como negro nos Estados Unidos, mesmo ele sendo branquelo, de olhos claros, né? Meio ruivo, assim. Então, nos Estados Unidos, o racismo, ele não é só uma questão da aparência, é também as coisas que você pratica, as coisas que você fala, tá? E aí você cria apartheid sociais. E eu recomendo também que vocês vejam aquela série. Eu só vi a primeira temporada, acho que já está a terceira temporada, que é A Cara Gente Branca, né? O Dear White People, que tem no Netflix. E é uma série feita por negros para criticar os grupos negros dos Estados Unidos. Tanto é que a série ela aborda os grupos, né? A menina que ela não gosta de estar junto com o branco, né? Só que ela namora um branco escondido. Aí a outra pessoa é uma pessoa mais politizada e defende, por exemplo, uma aliança, seria tipo um Obama assim da vida, uma promoção de paz social, sem ter conflito. Já uma outra galera é uma galera tipo Pantera Negra, né? Uma galera que quer bater nos brancos mesmo. E é uma série que é legal para pensar algumas coisas, porque para pensar que justamente você tem uma separação de pensamento entre os negros nos Estados Unidos que acaba criando um racha entre eles. E a série meio que ajuda a pensar como que isso ajuda a enfraquecer o próprio movimento negro, em geral, tá? O movimento negro no Brasil ganha muita força a partir dos anos 2010, né? Aí já é praticamente o governo Dilma, tá? Tanto é que aqui no Brasil nasce as leis de cotas, né? Vão nascer também, vai ter o reconhecimento de negros do passado, como por exemplo os Inconfidentes lá da Bahia, o João de Deus, o Lucas Dantas, né? O Luiz Gonzaga das Virgens, esses caras, tá? Nos Estados Unidos, o movimento negro é pós-Segunda Guerra Mundial, anos 50, anos 60, aí você tem o Martin Luther King, você tem o Malcolm X. O Malcolm X ele é mais radical, né? Ele é um dos caras que ele defende a ideia do confronto, enquanto que o Martin Luther King defende a ideia da pacificação. E o Luther King ele se baseia no Gandhi, né? A ideia de uma desobediência civil por meios pacíficos. Então você frequenta lugares onde o negro não pode ir e você não briga por ninguém. Você vai estar lá. Você vai frequentar o lugar. Mesmo que você leve tapa na cara, mesmo que você é xingado, mesmo que você é cuspido, você vai resistir. Então, uma resistência pacífica. E nascem os Panteras Negras para proteger esses negros que sofriam preconceito. Inclusive, os Panteras Negras dos Estados Unidos, eles estão renascendo. Olha só. E com a pandemia, mesmo a gente estando na pandemia, não sei se vocês acompanharam os protestos que estão tendo lá, a galera tomou a cidade de Minneapolis. Assim, é um negócio pesado assim, de ver muita gente na rua. Claro que muitos deles usando máscara, mas a galera fazendo protesto, a galera tacando fogo nas coisas, e rolou protesto também em Nova York, em outros lugares, né? Então, uma coisa muito marcante nos Estados Unidos, e recentemente, muita gente famosa nos Estados Unidos comprou essa briga. Então, eu falei para vocês, né, esses caras aí do mundo do esporte nos Estados Unidos, tem também atores de Hollywood, né, o próprio, o cara lá que é o pai do Chris, né, esqueci o nome do Chris, da série, todo mundo deu Chris. Esqueci o nome do ator agora. Ele comprou também essa briga, porque no caso dele é uma outra briga além de ele ser negro. É também a briga do mundo de Hollywood, onde os diretores, produtores, eles meio que assediavam os atores em começo de carreira, e aí com relação mesmo a assédio, estupro e coisas assim, para eles poderem ter papéis de destaque, né? E o ator Terry Crews, agora eu lembrei o nome dele, o Terry Crews, ele comprou uma ideia, e inclusive ele já falou em público, abertamente, nomes de pessoas que abusaram dele. Olha só, então ele é um homem que também foi abusado para poder começar a ter carreira. E ele decretou, falou um monte de coisa, né? Inclusive o filme do Mercenários 4, o Terry Crews ele falou que não ia fazer o filme enquanto que alguns produtores lá que estavam ligados a casos de assédio, essa galera não vazasse da produção do filme. E aí ele pegou, tirou o nome dele do filme, né? Ele falou com o Stallone e falou, enquanto esses caras continuarem aí, eu não vou participar do filme. E é o movimento do Me Too. O Me Too é aquela ideia, né, de onde eu também passei por algo de assédio moral, assédio sexual dentro de Hollywood. E aí começou a estourar um monte de casos, né? O primeiro grande caso, talvez, disso
foi o ator lá do House of Cards, que agora me sumiu o nome dele na cabeça, que é um ator super famoso, um cara super premiado nos Estados Unidos, né? Então, isso tem ganhado muita força recentemente nos Estados Unidos, principalmente com esses grandes nomes aí da mídia, do esporte. A própria Lady Gaga também, né, tem ajudado essa galera, ela como uma mulher branca, obviamente, né? Então, isso é muito complicado nos Estados Unidos e meio que a origem disso tudo tem a ver com esse passado histórico dos Estados Unidos que a gente vai ver hoje, tá? Então, é importante vocês terem isso na cabeça, beleza? Então, vamos lá. Tá gravando aqui, né? Isso aí. Então, olha só. Os Estados Unidos entram no século XIX, pós-independência. Vocês têm que lembrar que Estados Unidos era só isso aqui, ó. As 13 colônias. Era só isso aí. Depois, começa a ter um pouquinho mais de terra, porque vocês têm que lembrar que teve lá a Guerra dos 7 Anos, né, que foi anterior à independência. Ganharam um pouquinho mais de terra, que era da Louisiana. Esse miolo todo aqui era a Louisiana, tá? Inclusive, vocês estão vendo aqui, ó, os territórios, tá? Os territórios sendo incorporados ao longo do tempo. Então, é aquela ideia, a expansão para o oeste é justamente você ter uma ligação dos Estados Unidos de Atlântico ao Pacífico. Vocês têm que lembrar que esse território é gigantesco. Vocês têm que lembrar que a geografia desse lugar, você tem muito deserto, né? Então, praticamente tudo isso aqui, ó, do lado esquerdo aqui do Rio Ohio, né? Praticamente tudo isso aqui é deserto. Tudo isso é deserto, tá? Então, é uma geografia bem diferente. Uma geografia bem diferente, é um território gigantesco. Os Estados Unidos, hoje, o que é? O terceiro maior país do mundo? Antigamente era a União Soviética, né? Mas aí veio Rússia, Canadá, Estados Unidos e China são os 4 primeiros, né? O Brasil é o 5º maior em dimensão continental, em dimensão territorial, tá? 1803, a Louisiana foi comprada da França, o Napoleão vendeu, então aqui é o contexto das guerras do Napoleão contra a Inglaterra. Por que ele vendeu? Porque ele falava assim, ó, um território muito distante da Europa, é um território que a gente tem fronteira com os ingleses, né? O Oregon, por exemplo, era inglês, aqui Minnesota era inglês, o Canadá era inglês. Então, você tem um território tão distante, um território que, economicamente falando, para a França não era assim muito viável. Aí o Napoleão resolveu vender esse negócio logo, né? E aí vendeu para os Estados Unidos em 1803, tá? Então, os Estados Unidos vão até aqui praticamente. A Flórida, ela entra mais depois, tá? Comprada da França, ó, 1812. Aí, praticamente na sequência que a gente está vendo. Chega o ano de 1810, a população dos Estados Unidos dobrou de tamanho. Vocês têm que lembrar que os Estados Unidos fizeram independência em 1776. Na virada do século, a população dobra. Por que a população dobra? Não é só crescimento de geração de filhos. Aqui também tem migração. Vocês têm que lembrar que a Inglaterra tem muitos problemas internos, então muita gente da Inglaterra migra, gente da Irlanda também migra, né? Tem aquele filme é um filme do Leonardo DiCaprio, que concorreu ao Oscar na época, Gangues de Nova York, que mostra as brigas dos irlandeses contra os descendentes dos ingleses, ali na região de Nova York. A formação de gangues mesmo. É um filme muito da hora. É um filme violento, obviamente, né? Por isso que eu acho da hora, mas é um filme muito bonito de ver, no sentido mesmo da construção da história, né? Concorreu ao Oscar na época que ele foi lançado. Bom, é um filme mais longo, né? Um filme de 2 horas e meia, por aí. Mas eu recomendo que vocês assistam, tá? E aí, conforme os Estados Unidos eles vão avançando para o oeste, começam a nascer as doutrinas. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que guardar, tá, gente? As doutrinas. Então, a primeira doutrina é o Destino Manifesto. Então, o que é o Destino Manifesto? Que, como os Estados Unidos têm a pretensão de ir para o oeste mesmo, o governo dos Estados Unidos tem falado isso abertamente, e os estadunidenses têm comprado essa ideia. Gente, vocês têm que lembrar que o termo correto para nós nos referirmos aos cidadãos dos Estados Unidos é estadunidense, não é americano, né? Tem que mudar isso aí, estadunidense, tá? Os estadunidenses abertamente falam em avançar para o oeste. Só que vocês têm que lembrar que o oeste tem gente morando. Quem são essas pessoas que moram aí? Os mexicanos, né? Que estão praticamente metade dos Estados Unidos era do México, beleza? Tem também indígenas. E vocês têm que lembrar que os indígenas são os nativos americanos, do continente americano, beleza? E aí nasce o Destino Manifesto. Qual que é a ideia do Destino Manifesto? É civilizar, olha só, o conceito de civilização, ó, conceito de civilização. Civilizar até o Pacífico as raças
inferiores de índios, mestiços e mexicanos. Ou seja, aqui é o estadunidense falando, ó, nós somos superiores, nós estamos no topo aí da pirâmide, nós somos maiores, consequentemente, nós temos a legitimidade de dominar esses povos. Nós somos superiores aos indígenas, aos mestiços e aos mexicanos. Esses territórios têm que ser nosso, porque quem que nos deu isso? E aí vem a palavra destino. Quem que nos deu isso? A providência divina. Ou seja, Deus nos deu essas terras. Ou seja, o destino manifesto, ele é uma doutrina política misturada com questões religiosas, né? Deus nos deu essa terra. Da mesma forma que Israel foi dada por Deus a Abraão, né? E aí vem a teologia judaica lá de trás, da mesma forma que Deus deu a Terra Santa para Abraão, Deus nos deu as terras do oeste. Então nós temos que ir lá dominar essas áreas, né? E aí vem os filmes de Bang Bang, que eu recomendo que vocês sempre assistam, né? Os filmes de faroeste, os filmes de western, tá? Então a gente tem os filmes de western feitos nos Estados Unidos, os filmes mais antigos, né, do George Ford, vários atores famosos, né, o Charles Bronson, são uns primeiros grandes atores assim do cinema de Hollywood pensando no faroeste, e esse cinema mostra como os índios, os mexicanos, como os vilões da história, né? Então, por exemplo, o mexicano sequestrou a mina, aí vem um cara lá para matar os mexicanos para libertar a mulher, ou seja, como que o mexicano é retratado, tá? E aí depois nasce o western feito pelos italianos, do putz, esqueci o nome do diretor famoso, né? Que até o Tarantino, ele se inspira nos filmes dele, aquele canto assim, uau, 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 sabe? Que tem de filme de faroeste, foi esse diretor da Itália que fez. E aí vai lançar novos atores, como por exemplo, o cara que fez lá o Gran Torino, que fez Soldado Americano, fez. É, Nossa, eu estou esquecendo os nomes tudo hoje. É um ator famoso nos Estados Unidos, né? Enfim. E aí você tem essa visão, uma visão nova, que os mexicanos e indígenas não são inimigos, né? Então você tem o chamado Spaghetti Western, né? Que seria o faroeste spaghetti, né? Que seria o faroeste feito por italianos, por diretores italianos, né? E aí você tem a mídia, a publicidade, criando essa ideia da fronteira, né? Então, o que é o além? O que tem além da fronteira? Então, vem a ideia da aventura, né? Do desconhecido, ou seja, muita gente que ia para o oeste ia mesmo para seguir uma ideia de aventura, algo novo, algo fenomenal. Tanto é que se vocês assistem Star Trek, não sei se vocês gostam de Star Trek, um dos slogans do Star Trek era a fronteira final, né? Ou seja, a ideia que a Enterprise ela vai ser uma nave que vai ir para o além, ou seja, conhecer novos lugares, mapear esses lugares, né? Ter contato com novas civilizações, tá? Aí a Malu perguntou aqui no chat. Esse destino manifesto do contexto político se assemelha ao colonialismo do Brasil de civilizar os índios? Sim, é bem parecido. Só que no caso aqui de civilizar os índios, não tem tanto essa ideia de que Deus nos deu essa terra, né? Não, pelo menos, muito declarado. Tem sim, mas não é assim declarado como é nos Estados Unidos. Lá é o governo dos Estados Unidos falando que aquelas terras Deus nos deu, então nós temos que ir lá tomar essas terras. Nós somos superiores a eles, né? Então quem se opor a nós tem que morrer, tem que ser dominado, tem que ser civilizado. Lembrando que o conceito de civilização é um conceito de inferior e superior, beleza? Inclusive depois nisso vai nascer o tal do darwinismo social, tá? Você entendeu isso, Malu? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu fechar o chat aqui. Sim, a Malu respondeu. Então, beleza, gente. Ó, falta 10 minutinhos para acabar essa parte, tá? E daqui a pouco começo a próxima. Vamos lá. Então, essa ideia da fronteira vai criar aventureiros, né? O Buffalo Bill, que é um personagem lendário, que era um assassino de indígenas, um conquistador de indígenas, ou qualquer nome que vocês queiram usar para ir, né? E aí, conforme os Estados Unidos eles vão indo para o oeste, isso aqui vai aparecendo. Isso aqui é uma das coisas importantes pensando em consequências, tá? Por quê? Porque conforme os Estados Unidos vão dominando,
E isso Roma e o Império Persa lá atrás já tinha mostrado, sinônimo de conquista é sinônimo de interligação por estradas. Ou seja, se você tem boas estradas, você tem boa comunicação, você tem boa passagem comercial e você tem a interligação de todo o território. A gente vai ver que até o final da conquista do Oeste, os Estados Unidos, além de fazer isso aqui, ó, eles também vão criando estradas de ferro, tá? E vocês vão ver que os Estados Unidos vão ser o país que vai ter mais estrada de ferro nessa época, o mundo todo junto. Ou seja, está mostrando que expansão por oeste é também uma expansão de mercado, é uma expansão econômica, uma expansão industrial, crescimento econômico, e os Estados Unidos vão se tornar uma nova potência, tá? Então, essa questão aqui é legal, né, para a gente pensar essa questão da fronteira. Olha lá, no fim do século XIX, né, o Frederick Jackson Turner elaborou a tese sobre a fronteira como definidora do caráter dos Estados Unidos até então. A força do indivíduo, a democracia, a informalidade, até o caráter rude estariam presentes no diálogo entre a civilização e a barbárie que a fronteira propiciava. A tradição europeia as tradições, né, foram sendo abandonadas à medida que o desbravador se aprofundava no território em expansão dos Estados Unidos. Ou seja, vai nascer um tipo novo de cidadão estadunidense, que é aquele cara, o caipirão, que nos Estados Unidos hoje é chamado de redneck, né? Que é aquele cara, o caipira, que ele é meio racista, ele é meio preconceituoso, fala o inglês tudo esquisito, tudo errado, tudo misturado, né? O texano, por exemplo, ele fala Turner, né? Eles falam muito parecido com a gente do interior daqui de São Paulo. E aí vai criando aquela coisa rude, né? Aquele cara que está sempre mascando tabaco, por exemplo, cuspindo ali naquela cuspideira. Então, por isso que eu falei para vocês verem filmes de faroeste, porque tudo isso tem aí, tá? E tem 2 filmes de faroeste, e depois eu vou procurar quais são os nomes no Netflix, que eu recomendo para vocês verem. É legal, da hora. Os filmes mais recentes, né? Que foram feitos mais novos. Aí o Destino Manifesto, né? O que foi e qual o papel na expansão. O papel na expansão é a legitimidade da conquista, onde alguém seria o superior, esse alguém os Estados Unidos, sobre as populações nativas de indígenas e mexicanos. Tá? E aí, obviamente, Deus nos deu, a providência divina nos deu isso, então nós temos que ir lá dominar. Tá? E aí, vamos pular essa parte. E aí, ó, entre 1812 e 1815, vai ter a tal da Segunda Guerra de Independência. O que foi isso? Os Estados Unidos entraram em conflito de novo com a Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra é a possuidora do Canadá. Tá? Então, ali na fronteira, essa fronteira nordeste, essa fronteira ali, né, qual que é a cidade ali do Canadá que é fronteira? Vancouver? Não lembro. É uma que tem lá o time o Toronto, né? A cidade de Toronto, ali fronteira, essa região que vai ser a região de guerra, né? Então, quais são as causas dessa segunda guerra de independência, tá? Então, os colonos, alguns colonos ainda tinham laços econômicos com os britânicos, no caso, são colonos mais da parte sul aí dos Estados Unidos, né? Inclusive, na Guerra Civil também tem esse problema ainda, tá? Outra coisa, barcos dos Estados Unidos foram apreendidos pelos britânicos ali nessa costa nordeste, né, a costa ali de Washington, Nova York, essas regiões aí. Outra coisa, ingleses ajudavam os indígenas a se rebelar nas regiões do oeste contra os Estados Unidos, tá? Então, só voltando aqui no mapa, por exemplo, essas regiões aqui, ó, essas regiões norte, os ingleses eles ajudavam os indígenas a se rebelar contra os Estados Unidos, né? Então você tem uma interferência direta dos Estados Unidos em questões da Inglaterra, você tem uma interferência da Inglaterra em questões dos Estados Unidos. Outra coisa, a rivalidade ideológica entre os defensores da Revolução Francesa e os defensores da Inglaterra, ou seja, defensores de sistemas políticos. No caso, os defensores da Revolução Francesa seriam uma galera republicana, uma galera que lutava por igualdade, enquanto que os defensores da Inglaterra seriam uma galera mais conservadora e que às vezes olhava a Inglaterra como modelo, né? E aí vai estourar a Segunda Guerra, beleza? Washington foi invadida pelos ingleses, né? Foi dominada pelos ingleses, e aí vem a defesa da independência a qualquer custo, né? Então aqui vai ter guerra mesmo, e aí a formação de novo de milícias e coisas assim. Vocês têm que lembrar que com a independência dos Estados Unidos surgiu lá a emenda que permite ao cidadão se armar, então tem a ver com isso, a possibilidade que os ingleses poderiam voltar e dominar os Estados Unidos, né? Por isso que surgiu essa emenda, e essa é uma amostra, por exemplo, que os cidadãos vão defender a independência, cidadãos armados, tá? O crescimento do exército dos Estados Unidos a partir de agora, né? Então a partir de agora o governo passa a se militarizar bastante,
e o aumento dos ideais nacionalistas dos Estados Unidos. E o hino dos Estados Unidos nasceu em 1814. Olha só, a criação do hino nasceu justamente nessa Segunda Guerra de Independência, quando Washington foi dominada. Tá? E aí você tem a ascensão do general Andrew Jackson, que depois vai vir a ser presidente dos Estados Unidos. E o Andrew Jackson era um grande matador de indígenas, a gente vai ver isso também depois. Tá? Continuando. E aí vem a tal da doutrina Monroe, né? E eu vou terminar depois por aqui. O que é a doutrina Monroe? Eu já falei para vocês em algumas aulas que a gente estava falando de Brasil, né? A doutrina Monroe nasce pelo presidente Monroe em 1823. Então, a gente teve a Segunda Guerra de Independência. Na Europa está rolando a chamada restauração. Vocês têm que lembrar que a restauração na Europa, né, oriunda lá do Congresso de Viena, previa a volta do antigo regime na Europa. E uma das coisas que o antigo regime queria fazer era recuperar as colônias. Então, o que o presidente Monroe falou? Ó, vocês europeus, olha aqui, ó, vocês europeus, vocês não vão pisar mais aqui. Aqui é nosso. Então, do lado de lá, vocês ficam lá, do lado de cá, nós americanos, né, ou seja, nós cidadãos da América continente, isso aqui é nosso. E aí surge a figura lendária do Tio Sam. O Tio Sam surge aí nessas épocas aí, né, do século XIX, claro que é um pouco depois, né, isso aqui é o soldado prussiano, isso aqui seria o inglês, onde os europeus não botariam um pé aí dos Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos são o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Por que isso? Tanto é que no ano de 23, foi no mesmo ano do lançamento da doutrina Monroe. Por que eles fizeram isso? Eles falavam lá, Dom Pedro, ó, ao invés de você confiar nos ingleses, confia na gente. A gente vai te ajudar se precisar, viu? Não confia neles, não. Ou seja, era uma política para meio que unir, politicamente falando, os americanos, né? Os cidadãos do continente americano. Só que, claro, que a partir do momento, lá mais para o final do século XIX, os Estados Unidos vão começar a interferir na política do continente americano. Então, a doutrina Monroe vai virar a doutrina imperialista dos Estados Unidos de interferência em alguns lugares aí da América, principalmente na época da Guerra Fria. Tá? Mas isso é mais para frente, mas meio que nasce aí com a doutrina Monroe. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida aí? Querem falar? Falta 2 minutinhos aqui, tá? Se tiverem alguma dúvida, só vou terminar essa parte aqui, né? Que isso aqui é rapidinho. A Flórida foi comprada em 1819, né? A Florida foi comprada, era uma região produtora de cana. O Texas, 1845, colonos americanos começaram a invadir nessas regiões e começaram a anexar. Em 1846, o Oregon, aqui em cima, foi cedido pela Inglaterra, porque para a Inglaterra também não tinha muito sentido ficar com uma terra do outro lado do continente. Vocês têm que lembrar que nessa época não tem ainda a passagem do Panamá. Então, ou você vai para o Estreito de Magalhães, lá no sul, ou você passa pelas geleiras aqui em cima, onde o James Cook, né, o navegador inglês, tinha passado no século anterior. Beleza? Tudo bem, gente? Tranquilos aí? E aí, vou terminar aqui por enquanto, e daqui a pouco eu volto a falar a partir desse momento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão pensando aí. Vou terminar essa parte, tá, gente? Então, daqui a pouquinho eu já volto. Vamos lá tomar uma aguinha no banheiro, tomar um cafezinho. Alguns minutinhos já volto, só para dar o tempo aí da conversão do vídeo.